Muito bem, estamos debaixo da providência de Deus, com o privilégio hoje à noite desse nosso tempo mais uma vez para nos entregarmos à apresentação da palavra de Deus. Já nesse momento, abrindo essa nossa transmissão, aguardando o seu contato, o nosso irmão Felipe de Jesus, na missão de ganharmos alma para Jesus. Vai abrindo aí sala de vídeo, Felipe. Vamos juntos hoje à noite, nesse tempo que o Senhor Deus nos concede. Deus tem manifestado a sua bondade para conosco. Nós, a região toda aqui, Barretos, Ribeirão, a região de Ribeirão Preto, de Rio Preto, nós estamos aguardando Deus nos dar a chuva. Chuva vindo de Deus. A Bíblia diz no Salmo 147 que Deus é Ele que... eu vou ler o verso para inteirar você da expressão do salmista. Salmo 147, lá pela altura, deixa eu ver aqui. Meu marcador ficou num outro lugar aqui. Salmo 147 quase fica sendo um texto nosso de atenção, sinal de atenção, sinal de alerta. Deus, diz o texto, que ele cobre os céus de nuvens. Isso já está acontecendo aqui em Barretos. O céu amanheceu coberto de nuvens. Ontem também estava bem coberto de nuvens, que prepara a chuva para a terra. Então, céu coberto de nuvens, é Deus quem cobre os céus de nuvens, prepara a chuva para a terra. Então, nós estamos orando por chuva, já com a noção de que provar e ver de que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia. Nós estamos lançando diante do Senhor a nossa ansiedade, a nossa necessidade de chuva, crendo que ele vai nos dar chuvas, ou chuva. Ele cobre os céus de nuvens, prepara a chuva para a terra. Muito bem, hoje à noite eu vou com você ao texto da palavra de Deus. Nós estamos em Gênesis, para hoje à noite, o texto de Gênesis, capítulo 1, do verso 26 até o finalzinho ali do capítulo 1, do verso 26 ao verso 31. Nosso assunto é sobre mordomia total. E nesse assunto de mordomia total, nós iremos entender a importância de Cristo como nosso restaurador fiel. Por que Cristo, o nosso restaurador fiel? O grupo Logos tem uma das suas músicas, não sei onde eu coloquei agora, eu tinha trazido para cá. Tá aqui. Letra do grupo Logos, a música Restaurador Fiel. Uma outra oportunidade, talvez eu traga aqui a canção interpretada pelo grupo Logos, Restaurador Fiel. Neste assunto nosso hoje à noite, de mordomia, nós vamos então, se Deus nos der graça hoje à noite, ainda chegarmos de maneira bastante prática no restaurador fiel. Os irmãos aí já entrando em contato conosco. Boa noite para os irmãos de Barretos, de Ribeirão Preto, a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, sempre acompanhando conosco esse nosso tempo de aprendizado. Juntos estamos nos entregando ao aprendizado da palavra de Deus.
Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 31. Vamos então à leitura da palavra do Senhor Deus neste momento. É um texto bem conhecido, é o texto do momento em que Deus diz no verso 26, e disse Deus, no dizer de Deus na sua palavra, façamos o homem a nossa imagem. O façamos aí nos leva a entender uma ação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E na seguida, ou em sequência, e domine sobre os peixes do mar. Deus cria o homem e lhe concede autoridade. E sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem, e ele terá autoridade. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou, formando então um casal. E Deus os abençoou. Algo tremendo quando lemos seres criados por Deus e abençoados pelo Senhor. E abençoando-os, Deus desta forma os abençoa. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Vão frutificar, vão multiplicar, vão encher a terra, e esse homem e essa mulher, criados por Deus, irão dominar sobre tudo quanto na terra foi criado por Deus. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há a alma vivente, toda erva verde será para mantimento, tal como Deus disse, a palavra diz, e assim foi. E para fecharmos com chave de ouro essa descrição magnífica da palavra de Deus, o verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus avaliou o que havia feito e atribuiu ao que tinha feito, dizendo que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Oremos. Nosso Deus e Pai bendito, o Senhor é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. A palavra leva-nos a entender que do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Seja, Senhor Deus, conosco nesta noite, concedendo-nos a graça do Senhor, para que a palavra pregada venha, numa obra do Santo Espírito, trabalhar nos nossos corações, como espada de dois gumes, agindo, cortando
tanto para quem prega quanto para quem ouve. A obra do Senhor, a palavra do Senhor. Usa-nos, ó Deus, capacita-nos, clamamos, orando com gratidão. No nome de Jesus. Amém. Certa vez, o faxineiro de um museu ia jogar fora um quadro. Ele acreditou que, dentre os quadros daquele museu, por danos, pelo aspecto ruim, cheio de danos, deveria ser jogado fora. E esse faxineiro estava pronto para jogar fora este quadro. Seu patrão ordenou que não o fizesse. Talvez pudesse restaurar o quadro. Contratou um especialista para restaurar o quadro. O restaurador fez um excelente trabalho. Todos ficaram admirados. O quadro parecia original, bonito, bem trabalhado, um quadro com aspecto interessante. Foi então que, ao observar num canto do quadro a assinatura do restaurador, o homem percebeu se tratar do próprio filho do autor do quadro, cujo pai já havia falecido. Ele não fez seu trabalho apenas como um profissional. Ele era um profissional. Trabalhava com esmero, com dedicação, dando o seu melhor como profissional. Mas nesta obra, ele foi além de fazer o seu trabalho como um profissional. Dedicou todo o carinho, todo o cuidado na restauração do quadro por amor à memória do Pai. O nosso Deus bendito. Deus criou este mundo. O mundo que Deus criou foi arruinado pelo pecado. O pecado entrou no mundo. Imediatamente, quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva, os primeiros seres criados por Deus, na expressão bíblica, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Adão e Eva introduziram o pecado. Adão pecou. Como por um homem entrou o pecado no mundo. Adão encabeçou a raça humana. Por isso que todos pecaram. Jesus, lá em Gênesis 3,15, depois nós veremos mais apropriadamente este verso, Deus promete o Salvador, o restaurador fiel. Jesus deu sua vida com esmerado cuidado para restaurar este mundo e entregá-lo de volta ao Pai. Mordomia cristã é muito mais do que o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo. Quando nós adentramos o propósito de Deus na criação, indo de imediato para o fato do plano original de Deus,
A Bíblia apresenta-nos o plano original de Deus na criação. Deus criou o mundo perfeito. O mundo que Deus criou era originalmente perfeito e bom. E por que nós podemos afirmar que o mundo que Deus criou era originalmente perfeito e bom? Porque Deus, o seu Criador, é perfeito. Ele é perfeito. E tudo quanto Deus criou, Deus avaliou e viu, diz a Bíblia, que era bom. Em cada obra da criação, ao ser concluída, terminada, levada a cabo, Deus examina a sua obra. Você sabe por quantas vezes a Bíblia menciona Deus examinando a sua obra na criação? A criação teve um período de 6 dias. E por 7 vezes Deus examinou a sua obra, o seu trabalho, e viu Deus que era bom. Nós vamos para Gênesis, capítulo 1. Primeira menção, Deus examinando a sua obra. O verso 3, Deus criando pela sua palavra. E disse Deus criou pela palavra dele. Deus falou e aconteceu. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 4, e viu Deus que era boa a luz. E viu Deus que era boa a luz. Tudo quanto Deus cria emprega-se nessa criação do Senhor Deus. Ele avalia e dá nota máxima. Gênesis 1:10 agora. Verso 10. Deus continua no ato da criação, fazendo separação entre águas. E no verso 10, Deus agora está criando a terra, fazendo separação das águas. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Deus cria a terra. Deus faz separação das águas. E Deus avalia. E viu Deus que era bom. Agora nós vamos para o verso 12. Deus dá ordem para a terra produzir ervas. E a terra, no verso 12, produziu erva. Erva dando semente conforme a sua espécie. A árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. O verso 12 diz, e viu Deus que era bom. Deus cria com perfeição, avalia numa ordem precisa, magnífica. Verso 18. Deus agora cria os luminares para governar o dia, para governar a noite. E o verso 18 diz, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Tarde, amanhã, dia 4. Verso 21. No verso 4, 10, 12, 18, agora o verso 21. A quinta avaliação, quinto versículo mostrando Deus avaliando a sua obra. Verso 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme as suas espécies. Deus cria pela sua palavra, verso
21, e viu Deus que era bom. Verso 25, e fez Deus as bestas, fera da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E o último, a sétima avaliação, acontece no verso 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, aqui incluindo a criação dos seres humanos. E eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Em perfeito julgamento. Não é qualquer julgamento aqui não, amados. Não é qualquer avaliação aqui não. É a avaliação de Deus. É o julgamento feito por Deus, um julgamento perfeito. Deus examina tudo e deu nota máxima. Nós entendemos com isto, amados, que Deus criou um mundo harmonioso e perfeito com um propósito. Tudo quanto Deus criou, da maneira como criou, como fez, com um propósito. Revelar-se ao homem que foi criado como coroa da criação. O homem foi criado como coroa da criação. O mundo não é Deus. A virtude e a glória da criação não está em si, mas no propósito para o qual Deus criou. Aí nós vamos voltar naquele verso que nós, por semanas, estivemos em contato, que talvez você tenha memorizado, o Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo quanto Deus criou, a Bíblia diz, os céus estão proclamam a glória de Deus. A virtude e a glória não está na criação em si, mas em Deus, o seu Criador. E o interessante é que Deus criou o homem e lhe deu um lugar de destaque. O homem foi criado à imagem de Deus. Qual era o propósito divino ao criar o homem, como diz a palavra que ele foi criado? O propósito divino era colocar o homem como administrador, como mordomo do mundo. Gênesis 1:28. Nós lemos esse verso. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, administrador, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Propósito divino é colocar o homem como administrador, como mordomo do mundo. Antigamente a moeda levava a efígie do rei, a inscrição do rei. A moeda circulava e todos os súditos do reino sabiam quem era o rei. Todos sabiam dos direitos do rei e do reino também. Todos sabiam. Tinha ali aquela moeda que era um referencial para isso. Poderíamos dizer, amados, que Deus criou o homem, cunhou, evidenciou nele sua imagem, com um propósito, que todos saibam que Deus, que Ele é o Senhor da criação. Deus é o Senhor da criação.
no verso 28 que nós lemos, Deus conferiu ao homem autoridade. E no verso 31, tudo quanto Deus fez, Deus viu que era bom, ou seja, Deus se agradou. Deus se agradou do que havia feito, conferir ao homem autoridade. O homem que Deus criou, Deus o criou livre e ao mesmo tempo responsável. Livre para administrar, responsável para dar conta a Deus. Adão foi criado com este propósito, colocado no jardim que Deus preparou, com liberdade para administrar, porém responsável para prestar contas a Deus. Ao criar o homem, Deus estava criando um mordomo para cuidar de seu maravilhoso, harmonioso mundo. Mas algo aconteceu para frustrar o plano original de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17, vamos à leitura deste texto da palavra de Deus. Gênesis 2, 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus cria o homem e o coloca no jardim do Éden, estende uma rede, e então o homem ficaria nessa rede sem fazer nada, contemplando a beleza do lugar. Não, não é assim. Não é isso que a Bíblia diz. Deus não colocou o homem no jardim do Éden para não fazer absolutamente nada. O texto diz que Deus o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Trabalho. Deus cria o homem e o ensina a trabalhar. Ele tinha uma função no jardim do Éden: lavrar e guardar. Não era um desocupado. O trabalho, Deus é o autor do trabalho. É lindo quando Jesus Cristo fala: meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Provérbios 6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa os seus caminhos e ser sábio. Uma criaturinha da criação de Deus, as formigas, ensinando-nos sobre diligência e trabalho. Deus é o autor do trabalho. Tem muita gente querendo livrar-se da missão na sua mordomia. Quer dizer, entende completamente o que é mordomia. Mordomia é administração. Tem gente que pensa que mordomia é viver com aquilo que é do bom e melhor na vida, sem tanto esforço, sem tanto que ter que fazer para ter, e não é isto. Verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, olha aqui o homem sendo criado livre e responsável. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no capítulo 3, nós temos o resultado do que aconteceu com essa ordem dada pelo Senhor Deus. Deus, quando dá uma ordem, é para ser obedecida. E ela não sendo obedecida, Deus de antemão
com antecedência, também advertiu o que aconteceria ao homem caso sua ordem fosse desobedecida. No capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia começa dizendo que a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, aqui uma comunicação entre essa serpente que é astuta com a mulher, e ela vai desafiar a mulher em relação à ordem dada por Deus. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não disse que não era para eles comerem de toda a árvore do jardim, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus diz na sua palavra: e ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, depois desta vida há uma eternidade. E alguém diz: não há eternidade. Não há céu, não há inferno. E contradizem a palavra de Deus. Muitos hoje ignoram, rejeitam a palavra de Deus. A serpente diz: certamente não morrereis. É interessante que Deus diz: certamente morrerás, no verso 16 do capítulo 2. Deus disse: certamente morrerás. A serpente, sagaz e enganador, o diabo diz: certamente não morrerás. Fique tranquilo. O importante é o tipo de vida que você está vivendo e vem oferecendo. Interessante que eles entram com uma argumentação que passa por algo que vem da forma correta e então introduz a mentira. A palavra certamente foi dita por Deus: certamente morrerás. O diabo diz: certamente não morrereis. E ele vai então, a serpente vai então justificar a sua resposta, a sua observação, o seu engano para com Eva, o seu engodo, a sua astúcia. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo o verso 6, a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Você percebe que é só nesse momento agora, depois de estar sendo enganada, que a mulher olha para a árvore e com aquela sagacidade enganosa da serpente, ela percebe que a árvore é boa para se comer. Ela está já deixando em consideração ser levada pelas palavras da serpente. Poxa vida, Deus está nos privando de algo bom e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Até hoje, geração após geração, povos, tempos, até hoje, enfrentamos a realidade dessa desobediência de Adão e Eva. Até hoje, sofremos as consequências. Há uma frustração do plano original de Deus. O pecado entra no mundo. O
pela desobediência, a Bíblia diz, de um só homem, porque Adão encabeçou a raça humana. O pecado de Adão e Eva, Adão é o cabeça, ele encabeçou a raça humana. O pecado arruinou o que Deus fizera perfeito e bom. Ao ser introduzido o pecado, arruinou. O pecado quebrou a comunhão do homem com Deus. O homem caiu e derrubou consigo a criação de Deus. Verso 7. E foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Antes do pecado surgir, a glória de Deus cobria Adão e Eva. E agora eles perderam a glória de Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Adão agora tem medo de Deus. Deus que, ao colocar Adão no jardim, lugar maravilhoso, magnífico, Deus vinha os momentos da contemplação do Senhor Deus, aquele jardim, para ter comunhão com o homem e a sua mulher. Alguém diz que Adão colhia rosas sem espinhos quando romantizava o seu amor para com Eva, e agora então a Bíblia diz que Adão esconde-se ao ouvir a voz de Deus. Ele teme, ele se esconde entre as árvores do jardim. É interessante que Deus é quem vem ao encontro de Adão. Adão, após pecar, ele está fugindo de Deus. Ele está escondendo-se de Deus. Deus o busca. Deus vem até ele. Deus o chama. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Faz sentido, amado? Deus perguntando para Adão onde ele estava. Deus sabe todas as coisas. No momento em que Adão e Eva tomaram do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado foi desobedecerem a Deus. Naquele momento, eles morreram espiritualmente. Naquele momento, Deus vem, chama Adão e pergunta para Adão: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. Ele tinha o privilégio de ouvir a voz de Deus. E temi, porque estava nu, escondi-me. E disse Deus no verso 11: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Há um diálogo aqui. Há um levantamento de informações de Deus com Adão. E disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Adão muito bem poderia ter recusado. Ele comeu consciente. A mulher foi tentada, mas Adão não foi tentado. Foi apenas uma questão de unir-se à mulher naquela atitude de desobediência a Deus. O pecado de Adão foi rebelar-se contra a soberania de Deus. Vamos entender isso. Quem é o Senhor da criação? Quem é aquele que tem poder absoluto e sobre tudo domina? É o Senhor.
do Senhor é a terra, o Salmo 24 fala sobre isso. O mundo e aqueles que nele habitam. Adão quis ser o Senhor da criação. Cobiçou ser o dono e não um mordomo. Acontece aqui um desvio do propósito que era observar e obedecer. O diabo prometeu glória e poder. E Adão recebeu vergonha e fracasso. Ao invés de vida, morte. O pecado, então, traz desordem. O pecado trouxe desordem. Olha comigo os versos. O verso 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Maldição sobre a serpente. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. No verso 15, a promessa do Redentor. Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É nesse verso 15 aqui de Gênesis 3 que Deus menciona a promessa do Redentor. Aquele que nasceria da semente da mulher. Jesus, o restaurador fiel. Gênesis 3,15. O verso 16, a desordem ocasionada por causa do pecado. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, que é o ato de conceber filhos. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aquilo que era perfeito e harmonioso agora cai numa desordem, e essa desordem está até hoje. Até hoje a mulher vem lutando, batalhando por seus direitos e coisas assim. O pecado trouxe essa desordem. E Deus disse aqui: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É palavra do Senhor Deus. Como consequência, a frustração do plano divino. Verso 17. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher. Não fala da serpente. Adão não foi tentado pela serpente. E comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A terra foi amaldiçoada, amados. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Levando aquela ilustração que alguém contou, do indivíduo que disse para a esposa assim, passando por umas dificuldades no lar, ele diz assim: esposa, hoje, isso era de manhã, vamos aguardar que Deus vai nos dar pão. Está lá esperando, 8 horas chega, 9, 10, nada do pão aparecer. Ele disse que Deus daria pão para ele, está esperando.
E aí, quando chega um dado momento, a esposa já inquieta, cadê esse pau que nunca chega? E de repente, o pão aparece. E ele então, com todo o entusiasmo do seu ser, lança-se para pegar aquele pão, e aquele pão começa a fugir dele, para lá, para cá, e há um combate imenso. Ele tenta pegar o pão e o pão foge dele, e ele começa a cansar-se, e gotas de suor começam a escorrer pelo seu corpo, pela sua face, e então o pão para e diz: agora você pode me pegar, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aquilo que era para ser agradável torna-se uma situação muito ruim, muito triste. Essa desordem ocasionada pelo pecado, a mãe de todos os viventes, a palavra Eva, né, mãe de todos os viventes, torna-se a mãe do assassino Caim. Caim levanta-se contra o seu irmão Abel e o mata. E o varão que tinha autoridade de subjugar, agora é lançado fora da presença de Deus. Deus tira Adão do jardim do Éden. E aí então o pecado gerou a maldade no coração humano. A Bíblia diz em Gênesis que a criança é má desde a sua meninice. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. O pecado gerou a maldade no coração humano. O pecado coloca o homem em frontal conflito com Deus. De lá para cá, o homem diz sim para o não de Deus. De lá para cá, o homem diz não para o sim de Deus. Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías capítulo 5, verso 20. Isaías 5, 20. Diz a palavra: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. O pecado gerou a maldade no coração humano. O pecado de Adão e Eva, o pecado desafiou a soberania de Deus. O pecado trouxe desordem. O pecado trouxe maldição sobre a terra. Gênesis 3,17. Nós já lemos sobre esse versículo. Essa maldição não terminou, continua. O que deveria ser um paraíso tornou-se um ambiente hostil. O homem trouxe maldição sobre a terra. Era necessário que a solução do problema viesse primeiro para o causador. E na semana que vem, então, eu quero falar com você sobre a restauração do propósito divino. Nesse assunto de mordomia total, na semana que vem, então, nós vamos trabalhar, então, aí, trabalharemos em cima do fato, o restaurador fiel. O restaurador fiel. O grupo Logos, uma música que você pode pesquisar durante a semana, pode até hoje, até agora, daqui a pouquinho. A letra da música: são estes problemas que na vida tentam, querem separar-me de uma paz que um dia encontrei, e por ela me entreguei, assim, corpo, espírito, alma, coração. Na realidade, mesmo assim eu sei, sim, eu sei que Cristo é meu restaurador fiel. Tenho nele a minha fé selada. O Consolador habita em mim. Cristo, minha rocha, meu restaurador fiel. Cristo, minha rocha, meu restaurador
fiel. A semana que vem, então, nós vamos nessa situação que eu trabalhei desenvolvendo para você, o plano original de Deus, a criação, a frustração do plano original de Deus, e agora, então, na semana que vem, a restauração do propósito divino. Porque Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha um plano para restaurar a criatura e a criação. E Deus não mudou de ideia em relação ao seu propósito. Eu quero tratar então a semana que vem a restauração do propósito divino, o restaurador fiel. Muito bem, nós já vamos orar nesse momento. Às vezes as pessoas não entendem porque tantas coisas terríveis acontecem no nosso mundo, por que tanta maldade, por que tantas coisas terríveis acontecendo, o ser humano no pináculo dos mais terríveis feitos, acontecimentos, tragédias, homicídios, coisas dessa espécie. Até que ponto as pessoas a sangue frio fazem as coisas? A Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é corrupto, ele é mau, ele é desesperador. Paulo diz, não habita em mim bem algum. Nós carecemos do agir de Deus nas nossas vidas. Nós carecemos da bênção de Deus sobre nossas vidas. A Bíblia diz que tudo que há no mundo, nesse sistema de vida da humanidade que recusa Deus, que rejeita a autoridade de Deus, o domínio de Deus, o agir de Deus e principalmente a palavra de Deus, esse mundo jaz no maligno. Mas há uma porta de esperança, há uma palavra de providência, há um restaurador fiel, o Senhor Jesus, o bendito e eterno Salvador. A palavra de Deus, de Gênesis ao último livro, o livro do Apocalipse. A pessoa central da Bíblia é Cristo. Cristo. A expressão mais linda do cristianismo, que não é uma religião, é mais do que uma religião, é uma pessoa, é Cristo em vós, esperança da glória. Que você, se ainda não entendeu por que você precisa de Cristo, que hoje à noite, neste texto nosso lido em Gênesis, entenda você. O pecado entrou no mundo por Adão e trouxe uma desordem terrível. E o pecado é essa terrível natureza que leva o homem a rebelar-se abertamente contra Deus, o seu Criador. E em Cristo Jesus, Deus está resgatando, pela graça, este homem miserável pecador, ao conhecimento de Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Cristo diz que o pecado, aliás, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não está buscando a verdade, meu amado? A verdade é personificada na pessoa de Jesus. Jesus personifica a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou orar nesse momento por todos quanto nesta noite conosco se entregou a ouvir a palavra, que a palavra tenha o propósito de Deus para o qual ela está sendo apresentada. Deus bendito, cremos no teu poder, cremos na autoridade da tua palavra sobre nossas vidas. O pecado de Adão e Eva
Adão encabeçou o pecado sobre a raça humana e o pecado trouxe consequências ruins ao homem e também à criação, à terra. E até hoje, esses resultados do pecado nos acometem. Ó Deus bendito, eu estou orando neste momento por aqueles que ainda não responderam ao Evangelho de Jesus Cristo, ainda não conhecem o restaurador fiel, ainda não conhecem o Filho do Deus bendito que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pessoas ainda não entendem por que precisam de um Salvador, por que precisam de um libertador. Ó Deus, no nome de Jesus, eu estou orando. O Senhor é o Deus que salva, liberta e transforma. Ó Pai bendito e eterno, sê com estes corações e com aqueles que já estão em Cristo, que tal como Cristo, eles estão em Cristo e possam andar como Jesus andou. Leva-nos, ó Deus, a andar como Jesus andou. No nome de Jesus, eu oro nesse momento com gratidão. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoa, Deus te abençoe, que tenhamos nós uma semana abençoada e que Deus nos dê chuva. Ore por chuva, espere por chuva e agradeça pela chuva que Deus já está nos concedendo. Pingos caíram hoje em Barretos, gotas caíram em Barretos, já deu uma modificada no ar, já ficou um tanto melhor para respirarmos. Deus abençoe a todos, até a próxima semana, querendo Deus.